Olá. Bom, faz tempo que eu não publico, disse que ia publicar sobre a floresta, até fiz uma tentativa de contar um pouquinho do que foi essa viagem, mas é tão forte, são tantos os signos, e eu estou escrevendo sobre isso, né, no meu mestrado e tal, de modo que escapou um pouco essa coisa de fazer um vídeo. E recentemente, coisa de uns 15 dias, eu recebi um e-mail de uma pessoa que assinou como Nil, num arroba que eu achei muito interessante, Coisas do Universo. Como eu sou estúdio e material, eu achei ótimo. E essa pessoa, o Nil, ou a Nil, enfim, me pede para falar um pouco mais da carta. Fala sobre isso, ajudando o processo das pessoas em relação à sua fé, em relação à fé sobre um contato com aqueles que já partiram. Então, eu acho que eu já falei bastante desse assunto, mas a forma como essa pessoa me escreveu e enumerou as questões trouxe realmente, acho que uma possível abordagem no sentido explicativo mesmo, de alguns signos que só são compreensíveis para nós como família. Recentemente, em contato com uma pessoa que recebeu um recadinho nas lives da Mayra, conversei justamente sobre isso, sobre como é interessante isso, que só aquela pessoa que é da família vai compreender como o sentido de você acreditar naquilo ou não, né? Para quem não está dentro da situação, pode ser meio confuso mesmo, né? Pode entrar nesse campo do miraculoso, mas quando diz respeito aos nossos, existem sinais que nos dizem, que nos dão certeza, né, de que se trata daqueles dos quais nós esperamos contato. Antes disso, eu acho que é importante porque os outros vídeos foram muito comentados assim com pessoas. Gostaria de recado de fulano de tal. Por favor, me ajude a ter notícias de fulano de tal. E eu primeiro queria dizer que eu leio essas mensagens com muito respeito, né, pela dor dessas pessoas. Quando eu falo fulano de tal, por favor, me entendam. O grande lance é que pouco eu posso fazer em relação a essas mensagens. É muito... Não vou dizer que é complexo, porque na verdade é simples. A gente é que complica. Dentro das nossas perspectivas pequenininhas, né, desse mundo. O grande lance é que você, familiar de alguém que já partiu, é a pessoa que mais pode fazer alguma coisa para que esse recado chegue. Então, como a Mayra já disse, ela é uma médium de aproximação, esse contato direto com as lives dela, comentar as lives delas, trazer o nome de vocês, o nome dessa pessoa que partiu, né? Quando na verdade a Mayra faz as psicografias, ela pede apenas o nome das pessoas que esperam por cartas, né? Mas enfim, quero dizer que eu leio e mando uma oração para o universo, mas que vocês, muito mais do que eu, Hellis Mortal, pode fazer alguma coisa para que essa comunicação realmente aconteça. Então é muito importante que eu diga isso. Vou orar por todas as pessoas que escreverem, mas eu preciso dizer que em algum momento alguém escreveu algo como você disse que pode ajudar as pessoas e tal. E, na verdade, o que eu faço quando as pessoas entram em contato comigo são orações. E as orações de vocês estão muito mais próximas das pessoas que vocês estão aqui pedindo permissão para ter contato do que as minhas orações. Então, vamos botar essa fé aí para funcionar, para dinamizar essas energias todas. Aqueles que entram em contato na medida do possível, eu sempre converso com maior carinho. Eu acho que é mais sobre isso, né? Às vezes no luto a gente não tem muito com quem trocar. E nesse sentido, eu sim me coloco à disposição, né, para essa escuta, que às vezes já cura vários processos e vai possibilitando que a gente acalme o nosso coração e que a gente vá sintonizando na vibração certa
para as notícias chegarem. Bom, vamos às cartas porque eu tentarei ser sucinta, embora não seja exatamente assim a minha forma. Vamos lá. Na carta, né, que é um vídeo de 7 minutos e pouco, essa carta onde a Bia foi autorizada a fazer essa comunicação que é pública, né? Então, quando vocês acompanham a Mayra, às vezes tem um recadinho, ela tá fazendo a live e ela passa um recadinho e tal. Isso são essas pré-comunicações, né? Quando eu falo sobre a carta, eu explico que a gente foi para Brasília, que a gente fala com Mayra, aí Mayra detecta entre os papéis de registro das entrevistas que ela realmente já tinha falado com a Bia, né, junto ao Inácio Daniel, enfim, eles se organizam lá para nos encontrar no dia seguinte. Só meses depois é que a Bia faz essa carta psicografada, que ela tem autorização para fazer essa carta psicografada, que é uma carta muito forte, né, muito cheia de sentido político, inclusive, quando ela traz sobre as violências que ela sofreu, quando ela traz a importância das pessoas se colocarem sobre isso, né, em relação a partir da sua própria experiência. Então, eu primeiramente queria dizer que eu fico muito orgulhosa por toda essa coragem e por todo o tempo e energia necessários para que um trabalho como aquele viesse à tona. E eu fico muito feliz de ver como as pessoas se conectam com a carta dela, especialmente com a carta dela, no sentido de compreender, né, toda essa delicadeza que foi trazida, né, a público, e realmente não é à toa que a gente expõe as nossas intimidades, né, que a gente constrói essa intimidade para o mundo, de fato numa tentativa de que reverbere e de que possa transformar também a vida do outro a partir das nossas próprias transformações, né? Então, Nil enumera aqui 9 questões para que a gente possa, para que eu explique e dê assim, dessa forma para vocês, uma explicação ou o sentido do quanto aquilo faz sentido para a gente enquanto família. 1. Nossa, 7 minutos para eu chegar no item 1. Restaurante, né? Ela fala de um restaurante. Vi vocês no restaurante hoje cedo. Isso é o restaurante do hotel, onde a gente tomou o café da manhã. A gente estava um pouco apreensiva, porque você fica ali numa dúvida: será que eu estou fazendo tudo certo, né? A ponto de merecer receber a carta? Será que as coisas não mudam de última hora? Então, a gente estava ali um pouco. A gente foi avisada de que existia esse aceite, né, que ela estava pronta para escrever uma carta, então que nós podíamos comparecer. Gente, eu estou falando isso também, isso é uma coisa muito específica, e eu espero que a Mayra não fique chateada comigo de estar trazendo isso. O grande lance é que as pessoas, elas inscrevem os nomes, elas vão nas reuniões de psicografia e elas não sabem se elas vão receber a carta. Como nós ficamos conversando com a Mayra durante um tempo, ela falou: olha, eu sei que nessa data ela está pronta para receber a carta por um intermédio de Inácio Daniel. Por favor, não a cobrem em relação a isso. E somos evidentemente muito gratas, porque nós não moramos em Franca, nós moramos em São Paulo, então existiu todo um deslocamento, né, para que a gente pudesse receber a carta da nossa amada. São muitas as pessoas também que não estão presentes no momento das psicografias, às vezes não estão online no momento dos recadinhos, né? Mas enfim, a gente, então vejam só a situação, né? Mesmo com o sim, a gente se vê tão ansioso, se vê tão inseguro, né? Diante daquilo que a gente sabe que a gente né? Dentro do universo, enfim. Então é isso, ela relata, né, ter passado por nós. Depois, na carta, ela fala que o nome da bebê não é Helena, e sim Ana. Bom, isso eu acho que é uma resposta que está na própria carta, que ela fala que Helena é um nome que a acompanhava, que ela gostaria muito que fosse esse nome, mas que ela sentia que não era esse nome. Quando ela tentava sintonizar com o espírito da bebê, que vinha na mente dela o nome Ana. Isso eu já estou falando de uma memória que eu tenho dela me falar. Ela falou: quando eu tento sintonizar, eu sinto o nome Ana,
mas ela já tinha esse nome muito forte, enfim. Helena, eu acho que muitos pais não dão o nome, né, enquanto estão grávidos, e depois que o bebê nasce, esperam para olhar essa carinha e ver que nome vem, enfim, eu acho que é um pouco isso, né, o nosso espírito. Eu, por exemplo, sou Bárbara Jaqueline, eu me identifico muito com Bárbara e nem um pouco com Jaqueline. Não que seja exatamente assim, dolorida essa composição para mim, mas eu me identifico, o outro não, enfim. Então é interessante isso, né? Como é que esses nomes surgem, né? Como é que esses nomes vêm para esses seres que estão chegando também. O pessoal da Brado é a empresa que ela trabalhava lá no Mato Grosso, tá? Uma empresa de logística de alimento, que ela agradece porque essa promoção, né, que a levou para o Mato Grosso foi também motivo de muitas felicitações, de realizações dela como profissional, enfim. O que mais que eu posso dizer? Vamos lá, no item 4, novembro que passou. Bom, a Bia morreu em novembro, então a cada novembro se completa um ano, né? Em novembro de 2019 completou um ano da partida dela. Nós recebemos a carta em dezembro de 2019, então foi muito difícil. E para quem está vivendo o processo de luto sabe, quando vai chegando um ano, parece que alguma coisa vai acontecer, porque é o ciclo grande do luto, né? Então você tem 7 dias, aí você tem 30 dias, tanto que são rezadas essas missas, né? Aí você tem um ano. Dentro desse contexto mais comum que a gente vive, cada tradição vai também trabalhar tempos diferentes, né? Desse tempo do luto. E aí parece que alguma coisa vai acontecer, ainda mais para mim, assim, que parei de trabalhar e fiquei com minha mãe nesse primeiro ano. Eu trabalhava de uma forma informal e foi muito importante a gente estar juntas. Ela ainda tinha uns processos de aula até se aposentar e tal. Então foi um ano que realmente a nossa vida se moveu para entender o que tinha acontecido, né? Eu não estou dizendo que o luto precisa ser assim para todo mundo, mas realmente é isso. Foi muito abrupto, foi violento, então foi muito forte para a gente. E aí eu comecei a trabalhar questões do meu trabalho artístico internamente, organizar o meu trabalho. Depois, nesse mesmo final do ano, eu passo no mestrado, que é o item 8, inclusive, da listinha. Essa nova conquista que ela parabeniza é que eu havia passado no mestrado, que eu estou agora concluindo, né? Devo me formar esse ano. Estou muito feliz em estar construindo, né, essa continuidade dos meus estudos. Eu gosto muito assim do estudo acadêmico, enfim, eu estudo artes, né, fiz artes visuais na graduação e faço agora um mestrado em artes, especialmente abordando a questão da fotografia e da performance, que daí, para quem busca um pouquinho mais sobre o meu trabalho, percebe a relação dessas duas linguagens especificamente, né. O item 5 madrinha. A madrinha da Bia foi uma figura muito importante para que a gente encontrasse essa justiça. Foi uma pessoa que rapidamente, primeiro, enfim, ela, na verdade, eu faço um telefonema, eu acho que eu eu nem me recordo muito bem, enfim, deixo uma mensagem, eu falo. Tem algum momento que a gente conversa e que eu falo, mas a Bia estava feliz, ela estava grávida, foi pedido em casamento, e enfim, a Silene é jornalista e as irmãs haviam recebido a notícia de reportagens que estavam saindo sobre. Então, elas ali, mais distanciadas da situação, falaram, opa, pera lá, é muita bonança, somando com a desgraça, alguma coisa está estranha na forma como essa história está sendo contada. Então, eu agradeço muito, especialmente a Cibele, que é uma das irmãs da Silene, que ligou para mim naquela tarde, onde nós havíamos recebido a notícia, e falou, olha, eu quero que você vá para o quarto, preciso conversar com você, tá estranha, né, essa história, como é que você está sentindo, né, se prepara para lidar com isso. Então foi uma pessoa que me acordou, assim, porque é muito difícil você, tanto que como a gente não abriu isso como uma interrogação para minha família, todo mundo ficou assim, ficou aquela coisa, uma pessoa olhava estranho, outra pessoa nem pensava, porque é muito duro você pensar que alguém tirou a vida de uma pessoa saudável que você amava, né? Então, eu agradeço muito, primeiro, essa sensibilidade em perceber a situação e nos preparar
psicologicamente, emocionalmente para enfrentar, né, o que era necessário enfrentar. A primeira coisa que eu logo compreendia era que o importante era nós velarmos a Bia com todo respeito, amor, carinho que ela merecia. Que os nossos medos mundanos não interrompessem os rituais mais sagrados, né, que nós estávamos ali diante, enfim, e são muitos os rituais sagrados dos quais as coisas do mundo por vezes destroem, né, deturpam. Então manter essa firmeza é muito importante, assim, e foi isso que nós fizemos naquele tempo de luto, né? Agora com o Covid eu sei que os processos de luto estão cada vez menores e para mim é muito forte isso. Porque eu me recordo quando eu ainda era adolescente, as primeiras mortes assim pelas quais eu me lembro, né, o primeiro processo assim muito forte para mim foi o meu avô materno, né, o avô Antônio, e eu me recordo assim da minha avó não sair da sala de velório, né? Então a gente fica ali, se é necessário uma, duas, quantas noites forem necessárias, né? Não existe essa... Enfim, então aí cada pessoa, conforme a tradição que segue, vai lidar com isso de uma maneira diferente, né? Mas na minha família, que é uma família, minha família materna é nordestina, isso é bastante importante e eu me recordo com muito carinho e busquei também dentro desse ritual de despedida da Bia, né, desse corpo físico, ser bastante fiel a esses ensinamentos. Vamos lá, o que mais? Aliás, sobre isso, eu diria assim, por exemplo, um ritual que para mim é muito importante, que agradeço muito, uma amiga bem especial, Daniel, que levou um defumador, assim, a gente perde um pouco o que a gente pode fazer, né? Levou uma resina e um carvãozinho de defumação. Depois, quando a minha bisavó faleceu aos 103 anos, eu também defumei o corpo dela. E eu acho esse um dos rituais mais lindos, mais importantes nesse momento da morte, né? Essa defumação, essa fumaça que entra, ela ajuda a se despregar do corpo. Em alguns vídeos aí do YouTube eu já vi esse relato, né, psicografado da pessoa falando, me assustei, me vi no caixão e tal. E enfim, eu lembro sempre de uma conversa que eu tive com a minha irmã tempos antes, né, de tudo, enfim, e a gente conversa, ela sempre soube que eu era muito atenta a esses processos, né, de estudar a espiritualidade e tal, que eu gostava de conversar sobre. Em algum momento ela me pergunta sobre essa coisa do morrer e eu dou risada e falo, olha, eu ainda estou viva e a minha memória é sobre essa vida, então não sei se eu posso ajudar muito, mas eu acho que a coisa mais importante é a gente perceber que partiu, né? Essa não aceitação ao fato de que se morreu, me parece, pelas coisas das quais eu entrei em contato, como um grande impeditivo para qualquer processo de fluição, né, depois dessa passagem. Mas vou voltar aqui para os itens. Praia Grande Makes. Bom, a Bia morou na Praia Grande antes de ir para o Mato Grosso, né? E foi bem feliz essa mudança, assim, para ela. Sair dessa coisa de São Paulo, que é uma loucura, trânsito e tal. Aí minha mãe ia visitar, enfim. Lembro também de bons momentos na casa dela. Ela gostava muito de maquiagem. Ela tinha muitas maquiagens, assim, que é uma coisa que minha mãe guarda com muito carinho e às vezes usa, enfim. Aí o item 7 é um violino, enfim, ela e o Fernando, né, eles trocaram instrumentos musicais num Dia dos Namorados daquele ano. E quando minha família vai até a casa que eles viveram 2 meses, né, lá no Mato Grosso, a gente percebe que nenhum desses instrumentos estão lá. Ela havia dado um violão e um pandeiro para ele, e ela havia recebido um ukulele, que é um instrumento que eu toco também assim na brincadeira e tal, e um violino, que é um instrumento que ela sempre gostou muito. E eu mando uma mensagem para ele, né? Nesse momento já havia saído o laudo, o promotor estava super em contato, muito cuidadoso comigo, e perguntou, tem alguma coisa, né, que ele levou e tal?
E aí eu lembro dessa coisa dos instrumentos, falo, olha, a gente deu falta disso, a gente sabe que foi uma coisa muito importante para ela, essa coisa do violino, ela até chegou a fazer uma aula e tal, antes de se mudar, e eles levaram. E aí eu mando uma mensagem e peço o violino. E as pessoas me respondem, tanto ele quanto o pai, que gostariam de guardar o violino como um souvenir delas. E o uso dessa palavra foi uma coisa que me deixou bastante chateada, né? Que eu repassei para as pessoas que estavam cuidando, né? De tudo. E, enfim, que eu acho que traz um pouco essa mente que é difícil da gente dentro de um contexto que a gente possa enxergar como normalidade, aceitar, né? Enfim, você querer uma lembrança de alguém que você matou e tal. Eu só sei que isso foi muito forte e quando é efetuada a prisão, o promotor do caso, naquele momento, tira os instrumentos da casa e nos envia via Sedex, assim, que é uma coisa também de um cuidado muito, muito grande, né? Eu também não sei até que ponto isso como um ato bacana que eu esteja falando publicamente, mas muitas vezes no Brasil a gente vê as pessoas muito descrentes de processos de justiça. E claro, nós sabemos que são muitas as delicadezas, né? Especialmente nessas zonas mais populosas e de maior número de violência, como é São Paulo e Rio, enfim. Mas tudo que nós temos como memória para falar, especialmente do Ministério Público do Mato Grosso, é muito, muito cuidado, muita humanidade. E que é importante a gente trazer esse relato para que as pessoas possam botar essa fé na justiça, sabe? Botar essa fé em lutar por aquilo que precisa ser lutado. Senão a gente só abre mão e às vezes abrindo mão a gente deixa de construir essa mudança que a gente quer ver no mundo, né? Bom, o item 8 eu já falei, que é essa conquista, e aí vem o item 9, que eu acho que é o item mais delicado da lista, né? Vocês cuidarão da minha filha, que é sobre o futurível, né? Na verdade, aí é uma predição para um futuro, do qual eu prefiro explicar menos, né? Porque tá só, enfim, falando ainda de uma missão que temos eu e minha mãe em relação a um espírito que ainda vai nascer, né? E aí os pormenores são pormenores da vida, que também vão se construindo na medida que nós fazemos as nossas escolhas. E aí a importância, eu acho que das nossas meditações, das nossas práticas mais espirituais, para que a gente possa estar sempre em sintonia com o sim, daquilo que em outrora a gente disse sim, né? Então tem acordos que o meu espírito fez, do qual a minha mente hoje não é capaz de lembrar, mas quando o meu espírito está aberto nesse sim, eu acredito as coisas vão se organizando e vão se abrindo e vão se mostrando pra gente. Eu espero que esse vídeo aqueça o coração de vocês. Muito obrigada pela escuta. Até mais.